Bom, pessoal, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos aí ao nosso webinar do produto Minha Gestão de Loja. Muito obrigado aí pela presença de cada um de vocês. Meu nome é Rodrigo Palma. Eu hoje estou como gerente de pesquisa e desenvolvimento aqui na TOTVS. Estou aqui com os meus colegas Thomas e Roque. O Thomas, ele é o Product Manager da estrutura de operações, né, olhando tudo que envolve a parte de ciclo de distribuição e operação de loja. E o Roque, né, o Alexandre Roque também, ele trabalha aqui conosco na parte de recebimento, expedição e movimentação de estoque. A ideia hoje é nós fazermos um bate-papo o mais descontraído possível sobre por que fizemos a solução, o que ela vem resolver dentro de um supermercado e, claro, mostrar a aplicação aí ao vivo para vocês. Vocês podem ir tirando as dúvidas, vão mandando as perguntas aí para a gente vai lendo, vai parando a apresentação e lendo. A ideia é mesmo ser um bate-papo, né? Meio que um estilo de podcast, a gente vai conversando aqui e vocês vão interagindo também, para a gente deixar aí o bate-papo cada vez mais leve, tá? Ou seja, vão mandando aí as perguntas no chat, tá? Para a gente começar aí a falar um pouquinho sobre o produto, né? Eu queria pedir aí para os universitários explicarem um pouquinho de como foi essa origem desse produto, né? Por que a gente pensou em desenvolver ele aqui na TOTVS para resolver aí algumas dores do supermercadista, né? Legal. Bom dia, pessoal. Acho que eu posso responder essa. O Minha Gestão de Loja, ele nasceu de uma avaliação que a gente fez de um outro produto que a gente tinha, né? Então, a gente tinha um produto chamado Soma. Ele é um produto com uma característica diferente do Minha Gestão de Loja. Ele é um produto com um rigor operacional muito maior. Então, quando a gente foi fazer a avaliação desse produto, entender o que ele tinha de características, de valores, o que ele entregava mesmo de proposta, a gente percebeu que existia uma grande oportunidade de trazer um produto mais flexível e que tivesse uma dinâmica muito melhor para a operação de loja, né? Então, esse produto nasceu de um gap que a gente acabou mapeando dentro do nosso ecossistema, da falta de um produto mais flexível e dinâmico para o dia a dia da operação de loja. Então, basicamente, foi essa a história do nascimento do nosso produto, né? A partir dali foi feito todo um trabalho de design, um trabalho de UX para entender qual era o tipo de produto que deveria nascer, qual característica ele deveria ter, como deveria ser a dinâmica de operação de loja. Então, foi feito um trabalho, foram envolvidos 5 clientes que participaram dessa etapa de design, onde foi feita toda a construção, mapeamento de dores, entendimento de como deveria ser a construção, pelo menos desse MVP inicial. E Thomas, foi nesse momento que vocês encontraram quais dores a gente precisava sanar? Foi antes? E sim, quais dores esse produto ele vem para resolver aí na operação do cliente? Legal. Sim, durante o mapeamento a gente começou a entender que existiam necessidades que, como eu falei, o nosso ecossistema não atendia, né? A primeira versão MVP do Minha Gestão de Loja, ele nasceu basicamente para resolver as divergências de estoque físico e lógico. Então, a gente já sabia que a divergência de estoque lógico e físico era um gap, e isso acabava impactando e trazendo ruptura de gôndola, ruptura de lojas, né? Então, esses foram os primeiros pontos que a gente entendeu que faziam sentido atacar. Em paralelo, a gente também sabia que existia um grande número de perdas por vencimento, perdas por outros tipos de perdas no dia a dia da operação de loja. Então, esse foi um outro ponto que a gente sabia que tinha uma oportunidade. O varejo como todo ele precisa ser mais eficiente, né? Então, a gente sabia que excessos também de estoque traziam desperdícios, né, como um todo. Então, esse foi um outro ponto que acabou sendo mapeado, uma outra dor que a gente entendia que um produto dinâmico e simples poderia atacar. Além, claro, das perdas por ruptura e tudo mais, e, claro, como que a gente podia trazer mais produtividade para a operação de loja. Então, como fazer com que o operador tivesse uma ferramenta que ajudasse ele mesmo a tratar as dificuldades e as dores que ele tinha no dia a dia, tá? Então, essas foram as principais dores mapeadas naquele MVP, naquele início. Hoje, na versão que a gente está, ela já está uma versão mais evoluída, então a gente já começou a mapear diferentes oportunidades, começou a trazer essas possibilidades para dentro do produto, tá? Então, próprio dinamismo e tudo mais são coisas que a gente buscaria atacar.
Mas ele nasceu, a primeira versão nasceu com esse foco, tá? Ruptura, divergência de estoque, perdas por validade e aumento de produtividade como um todo. Ô, Thomas, E acho que até complementando. diga lá, Bom dia, pessoal. Até falando do nome do aplicativo, né? Minha Gestão de Loja é um aplicativo e esse nome é muito intuitivo. Que a ideia é deixar a gestão de loja na palma da mão, né? Como o pessoal falou da flexibilidade, de não ser engessado, a ideia é que o usuário não precise entrar no sistema, tirar relatórios, fazer impressão. Então, assim, o sistema, através de fórmulas, predição, gera atividades que são exibidas no aplicativo para que o usuário possa... então, assim, é o sistema avisando para fazer as atividades, né? Não é alguém indo lá e tirando um relatório ou fazendo algo que muitas vezes esquece de fazer, né? Então, é nesse sentido também. Boa. Eu ia complementar exatamente isso, Roque, que muitas vezes o gerente da loja, né, os supervisores, eles já têm uma dinâmica na cabeça de como uma loja opera, né, e o que ele tem que verificar em tais horas, né? Isso hoje, sem essa ferramenta, né, o gerente da loja ele fica dependendo muito de lembrar disso, de ferramenta mesmo, ferramenta digital praticamente não tinha, né? Então ele tinha que acessar fisicamente uma máquina para tirar um relatório, né, como o Roque falou, ou através de controles, né, planilhas, enfim, papel. Então a gente pegou todas essas dores, acho que encapsulou tudo isso nessa solução, né? Aí, pessoal, só para também dar para os nossos que estão aqui conosco, uma visão como é que isso está nas versões de liberação do nosso produto. Isso já está disponível? Isso vai estar disponível? Como é que isso está hoje? Hoje já está disponível na versão 23.01, a partir da 23.01 a gente já tem ele disponível, né? Então isso inclusive é um pré-requisito, né, que esteja a partir ali da versão 23.01 e inclusive a nossa ideia ali todos os ajustes, como eles são sempre mais rápidos, né? Cada semana a gente está liberando coisa nova, a gente sempre incluindo na versão. Então, por exemplo, 23.01.20, agora lançou a 23.01.25, já tem coisa nova, 23.01.26, já vai ter outra coisa nova. Então, esse é até uma questão que a gente está tentando otimizar para não ter uma virada tão longa de versão, né? Mas seria um pré-requisito essa versão mínima. Até aproveitando, né? Ele é um, como o Carlos falou, né? Ele é um aplicativo, ele é mobile, né? Então ele é Android e ele pode rodar tanto em tablet, celular, coletores. Então a ideia não só de ser mobile, mas de ser flexível, né? Você pode tentar utilizar tanto no celular que você tem ali na loja. Aí também tem toda uma questão de ganhos até mesmo de equipamentos, né? Não necessita necessariamente de um coletor. A gente sabe que o coletor é muito caro. E isso que o Roque também mencionou sobre liberação mais rápida, né? A gente acredita demais nesse produto. A gente está investindo pesadamente no desenvolvimento dele. Então, não faria tanto sentido a gente esperar 6 meses para liberar, principalmente no produto que foi construído, foi liberado inicialmente agora na 23.01, né? A gente esperar 6 meses para a gente colocar novas funcionalidades. Então, a gente está conseguindo, claro, tentando ao máximo evitar qualquer tipo de inconsistência, porque quando a gente libera uma coisa nova, né, o ideal era que fosse na versão que a gente consegue garantir a consistência da versão como um todo, né? A gente não tem quebra de algum objeto, enfim. Então, o que a gente está fazendo? A gente está garantindo que quando a gente libera uma nova funcionalidade para ele, mesmo durante as SPs, né, que saem de forma semanal, quinzenal, a gente faz alguns testes para garantir que não se quebra as funcionalidades anteriores. Então, isso ajuda também na velocidade da entrega da solução para vocês. Outra coisa, com relação à parte de ligação com o produto, né? Como é que isso foi pensado? Porque a gente sabe que na nossa torre de varejo de supermercados, nós temos dois grandes produtos que atendem ao supermercadista, né? O produto TOTS Varejo de Supermercado linha Com 5 e TOTS Varejo de Supermercado linha RMS.
Como é que isso foi pensado, né? O produto ele foi pensado para os dois, ele já está disponível para os dois, como que isso está hoje? Bom, hoje essa primeira versão ele tem uma dependência ali de linha com 5. A gente fez de forma amarrada ao linha com 5. Mas a gente já está avaliando uma forma de também disponibilizar para a linha RMS. Hoje não é possível, mas está no nosso radar isso, a gente está olhando para isso, porque já houve bastante interesse, né, Tom? Se você quiser até comentar um pouco, acho que é interessante a gente olhar para isso. Inclusive, até fora um pouco, né? A gente teve acionamento do Intor, por exemplo, que é aqui dentro da TOT, né? Então, de repente, faz sentido até a gente olhar para fora, mas hoje ele é dependente do TOTS varejo dos supermercados de linha com 5. Isso. Até um ponto que é legal até que o Rock frisou, né? Esse foi um trabalho que foi construído junto com os clientes, né? Então, a gente foi pegando os feedbacks e construindo. A ideia de construir o MVP e lançar na rede é a ideia de evoluir ele junto com vocês, né? Junto com os clientes. Então, esse foi um dos pontos até da gente não construir ele de forma agnóstica, né? Como que era o produto mais simples, que tivesse uma atualização rápida, que tivesse atualizações on time, então o que acontece na loja já pingasse direto no aplicativo. Então, toda essa ideia de construção foi em cima daquele MVP, tá? Então, a gente gostaria de evoluir ainda mais, e aí um dos passos que a gente olha é como que eu vou fazer para expandir isso para outros ERPs, né? Então, tanto linha RMS como linha Wintor. Então, a ideia é essa, tá? Fazer essa curva de aprendizado acelerada da forma mais rápida possível, para daí poder migrar e já levar um produto mais maduro para outras redes, tá? Então, esse é um pouco do conceito, até por isso que ele nasceu dessa forma. Pessoal, até surgiu uma dúvida aqui, né, sobre o que os clientes que estão pilotando estão achando, né? Qual é a visão preliminar? Aí eu acho que a gente não precisa mencionar qual cliente, mas eu acho que o período que eles já estão usando e qual o retorno que eles já deram para a gente de feedback aí sobre a solução. A gente usou alguns clientes, né, até como piloto, e um deles até foi muito legal, né? Ele acabou virando um divulgador do produto, né? A gente até tem feito reuniões periódicas, às vezes semana sim, semana não, com ele, e um dos feedbacks que ele deu é que existe uma gestão antes do aplicativo e existe uma gestão depois do aplicativo. Então, o feedback realmente tem sido o melhor possível, tá? E a velocidade com que a gente está trazendo as melhorias e conseguindo colocar isso para rodar de uma forma muito rápida e dinâmica também tem sido muito elogiado, tá? Então, a ideia é essa mesmo, continuar evoluindo o produto de uma forma rápida, trazendo feedback. Então, a gente gostaria que quanto mais clientes utilizassem, mais fosse o feedback, mais a gente conseguisse ter um direcional do que é mais importante. Mas, realmente, o feedback tem sido incrível, tá? A gente tem recebido muitos elogios, tanto pela construção, pelo dinamismo e pela facilidade que o operador tem de utilizar. Thomas, outra pergunta que surgiu aqui. Bom dia, tudo bem? O app notifica todas as tarefas, inclusive se o produto vai entrar em ruptura? Isso, ele mostra até. O Rock daqui a pouquinho vai mostrar para a gente, tá? A gente já vai sair da parte teórica e vai para a prática, mas ele mostra assim, tá? Ele é baseado em algumas regras de utilização dele. Então, tanto alterações na média de vendas e tudo mais, ele faz toda a análise sim, tá? A ideia é que ele não seja um produto reativo, mas ele seja um produto preditivo. Então, a ideia é que você não tenha ruptura. A ideia é tentar sempre atuar antes da ruptura acontecer. Isso aí. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. O Rock não está aparecendo para mim aqui. Tá por aí, Rock? Ele estava com um probleminha no áudio, né? Não sei se ele já voltou. Outra pergunta que a gente tem aqui, né? Existe algum número máximo de lojas ou número máximo de dispositivos para usar essa solução na loja, Thomas? Não tem um limitador, não, tá? A gente tem uma das funcionalidades. Hoje ele está estruturado por loja, né? Então você pode ter ele em lojas diferentes. Pode ter uma loja que tenha, outra que não. Então o limitador dele é a loja, mas o número de usuários não tem, tá? Só uma das funcionalidades dele, que aí sim é por usuário, que é a realidade aumentada, né? Então
depois até o Roque vai mostrar também. A auditoria por realidade aumentada, ela tem algumas características um pouco diferentes, e aí sim, esse cara, ele pode ser, você pode colocar em um usuário só ou em mais de um usuário, tá? Aí pode ser feito de acordo com o interesse mesmo da utilização. Você até falou uma Vocês me palavrinha. ouvem? Thomas? Opa, voltou, Roque. Voltou. Tá ouvindo, Roque? Deu uma caída aqui. Ok? Tô ouvindo, vocês me ouvem? Beleza, estamos te ouvindo, ouvindo, mas não sim. estamos te vendo. A câmera consegue habilitar aí. Vamos logo fazer aqui partir para a próxima. Sobre tempo de implantação e para quem solicita. A gente já tem essa informação, certo, Thomas? Já tem também, tá? A gente já tem... Inicialmente, a gente começou fazendo a implantação nós mesmos de produto. Hoje, o time de serviço já está treinado, então, qualquer implantação é só solicitar para o ESN, ele abre a solicitação para o time de serviço fazer a instalação, tá? O tempo médio de implantação, ele está variando ali em torno de 60 horas, tá? Isso pode variar muito de acordo com o tipo de operação, então, esse número tende a ser menor, tá? Mas hoje o tempo que a gente está estimando ali é um tempo de 60 horas de implantação. Estamos buscando uma semana aí nas 40 horas, né, Thomas? Isso, dá com certeza. Esse início, ele até porque, como o Thomas falou, cada cenário cada ambiente de cliente varia muito, né? Então, tem muita variabilidade nessa infraestrutura. Então, a gente tem conseguido manter aí abaixo das 60, com meta 60 horas, mas a ideia é deixar mais simples ainda para instalar, tá? Pessoal, acho que a gente já pode entrar um pouquinho na parte prática e aí a gente já vai falando. Eu ia comentar um pouquinho sobre realidade aumentada, mas eu acho que visualmente na apresentação fica melhor, o impacto é até muito mais interessante do que eu explicando aqui a proposta e como a solução de realidade aumentada ela resolve alguns problemas, né? Eu acho que faz sentido a gente já começar a apresentação do produto, né? Isso, o Roque tá por aí? Eu não sei se ele caiu. Vocês me ouvem bem? Acho que só a câmera eu não estou conseguindo voltar ela, mas se me ouvem, acho que dá para eu continuar. Tranquilo, Roque, vai lá. Isso aí, nada melhor que prática. E pessoal, podem ir perguntando, tá? Vão mandando no chat que a gente já vai respondendo, não tem problema não. Beleza. Então vou mostrar um pouco do aplicativo rodando aqui no meu celular mesmo, tá bom? Eu vou compartilhar ele na tela. Vocês veem aí o celular? Isso, mudou agora, hein? Agora sim. Bom, aqui, pessoal, eu tô usando o meu próprio celular, tá bom? Então, inclusive, a ideia é que dê para usar no celular, como a gente falou, né? Talvez ele não precise de um coletor tão caro, um custo mais baixo também. Então, essa é uma das premissas. Eu vou entrar aqui no aplicativo, minha gestão de loja, né? Deixa eu só voltar aqui no login. Ele pede um login normal ali, usuário e senha do linha com 5, né? Eu vou digitar aqui com 5, que é um padrão que a gente tem aqui. E aqui eu estou configurado para minha loja 1, tá bom? Então, ele é por loja também, né? Funciona independente para cada loja vai ter sua configuração. E eu vou entrar aqui. Pelo que você falou ali, eu posso... Cada loja pode ver o seu e tem como também eu ver todas as lojas ou não? Hoje não, hoje é independente por loja, né? Cada loja vai ter a sua configuração, as suas opções, então ele é separado por loja, tá bom? Eu não consigo ver geral, a não ser por uma ferramenta de controle geral web, que aí eu mostro depois, tá bom? Mas o aplicativo seria mais para gestão daquela loja. Bom, aí eu vou... aqui, quando a gente entra, a gente tem essas opções aqui, tá? A primeira é reposição, depois análise estoque, validade, a opção de ler código, auditoria de preço. E aqui algumas configurações, tá? Eu vou começar só pelas configurações, para mostrar para vocês, que a ideia das configurações é o seguinte, basicamente é falar as categorias que aquele usuário ali vai atuar. Então, por exemplo, eu aqui coloquei todas as categorias. Eu estou ali na minha loja 1, né?
mas eu coloco todas as categorias. Por quê? De repente, esse usuário aqui, ele vai cuidar só da parte de limpeza, inclusive dentro dos níveis aqui também, eu posso entrar nos níveis. Então, fazendo isso, esse usuário vai receber alertas no celular referente a essa categoria. Ou pode configurar todas também, ou mais de uma. Então, tem essa flexibilidade de direcionar para cada usuário o que ele está acostumado, né? Tá bom? E aí eu já vou partir para o primeiro menu aqui, que é o reposição. Qual que é a ideia, pessoal? Eu chegar de manhã, assim, a nossa ideia é que o usuário, ele está com o celular, ele chegue pela manhã na loja e sem fazer nada, sem entrar em nenhuma tela, sem ter que clicar em nenhum relatório, em nenhuma opção, ele consiga já receber algumas tarefas. Então, ali por trás, durante a noite, o sistema tem uma inteligência que foi rodando ali, que fez alguns cálculos, olhou para o que está entrando, para o que saiu, as vendas, como que está a gôndola e faça sugestões. Então, até essa frase aqui em cima, essas são suas tarefas do dia, 100 tarefas. Esse número é uma configuração que a gente faz, tá? Por quê? Porque dependendo da loja, do setor, ali, limpeza, mercearia, por exemplo, da categoria, eu não posso gerar muitas tarefas, né? Eu não vou gerar, por exemplo, 300 tarefas no dia. O usuário não vai dar conta. Então, é uma limitação para que o usuário ele consiga realizar as tarefas e ajude no dia a dia da loja, né? E aí, como que é a categorização dessas tarefas que estão chegando? A gente sempre está olhando para a curva ABC do produto. Ou seja, produtos que vendem mais, que têm mais média, que são os top de venda ali, eles são os que não podem dar problema. Então, é nisso que o sistema se baseia para fazer esse ranking, tá bom? Então, aqui a gente configurou para 100 e eu estou no primeiro menu aqui, que é de reposição. Então, explicando um pouquinho o que o sistema me gerou aqui. Esse primeiro item é o bombom sonho de valsa. O que ele quis me dizer aqui, né? Se eu clicar nele, ele vai entrar em mais detalhes. Nesses detalhes, ele está me falando o seguinte, olha, esse produto está sem venda. Aqui ele me mostra a descrição, o endereço, alguns dados do produto, né? O estoque, mínimo e máximo, quantos dias o produto dura. Então, por exemplo, esse bombom, ele tem 1.300 no estoque e ele está me falando que ele dura 5 dias, porque aqui embaixo a média é 236, né? Então, ele fez o cálculo, entende que ele dura 5 dias. Aqui embaixo, a gente tem mais informações, né? Alguns detalhes da venda, último dia de venda, vendidos ontem, o estoque do CD aqui está negativo, né? É uma base de teste, mas seria o estoque do CD, quanto que está em trânsito, para de repente ver, opa, já tem mercadoria vindo, sendo transferida, né? Então, são detalhes do produto. E aí, por que o sistema me alertou sobre ele, né? Porque ele é um cara que vende bastante, a média dele é 236, ele sempre veio vendendo, só que nos últimos dias, né, eu cliquei aqui no detalhe, ele me mostra um detalhe dos últimos dias, nos últimos dias ele não tem vendido, e eu tenho bastante estoque. Então, o que o sistema está me falando aqui? Você está com um problema nesse produto, ele está sem venda, é uma ruptura, uma possível ruptura. Baseado nisso, o conferente ali ele tem algumas ações, né? Então a ideia, né, é que ele use essas tarefas para justamente fazer uma conferência. Ele vai até a gôndola, olha se de repente não é um problema de estoque ou de repente alguém já repôs, tal. Por que não está vendendo? De repente pode ser porque colocou, reposicionou dentro da loja, aquele novo local não está legal. E aí ele vai tomar alguma ação e vai clicar aqui no concluir. Então, é uma tarefa de alerta, né? Quando ele concluir, o sistema pergunta para ele, é necessário mesmo a reposição? Caso não for necessário, né? De repente não é. Eu só coloco não aqui e concluo a tarefa. Então, ela já está feita. O sistema me alertou de um possível problema, mas eu fui lá ver e já tinha sido reposto. Tá, então praticamente resolvi, né? Não, eu preciso repor. Realmente, eu fui lá e não tinha esse produto, eu preciso repor. Eu coloco sim e posso digitar a quantidade.
qual que é o ideal repor, né? Ali numa estimativa, né? Olhando ali, nesse caso aqui eu preciso de 100 unidades e concluir. Nesse caso, quando eu concluo, pode ver que aqui em cima, né? Agora eu tenho 99 tarefas. Matei uma tarefa. Só que o que aconteceu? Essa tarefa, como eu falei que precisava repor, ela foi para uma outra abinha aqui de reposição. Ou seja, então na prática ali, isso pode ser dividido até em duas pessoas dentro da loja, né? Uma fica olhando aqui a parte de conferência, então todo dia ela recebe tarefas para conferir os produtos, e uma outra para justamente repor o que aquela primeira conferiu. Ou pode ser uma pessoa só, ela confere e depois no final ela sai repondo tudo, né? E a ideia da reposição, quando essa segunda pessoa, né, ou no segundo momento, ela vier aqui clicar nessa tarefa, ela vai ver também esses dados do produto e vai entender, opa, o bombom eu preciso repor, e aqui tem uma sugestão, né, 100 unidades, para não ter aquele deslocamento também de, quanto que precisa lá, ir lá, voltar, tal. Então, uma sugestão aqui. E aí, nesse segundo momento, quando essa pessoa fez a reposição da gôndola, ela também conclui essa tarefa. E aí é feito um checklist final aqui. Encontrou o produto para reposição? Caso sim, né, encontrei, estava lá no depósito, tal, eu precisei repor, sim, só concluo. Caso não, também conclui aqui, mas tudo isso vai indicar depois um relatório de auditoria. Porque nesse caso, se ela colocar não, o que está demonstrando? Que eu precisava repor, mas não achei o produto. Então, não achei no depósito, ou realmente era um estoque virtual, estava acusando ali que tinha 1000 unidades, mas não tinha essas 1000 unidades, né? E isso para depois alguém tomar uma ação. Então, eu vou concluir aqui. No caso da reposição, ele conclui, né? E aí, falando até um pouquinho dessa reposição aqui, né? Nesse caso, essa conferência, então, são tarefas de conferência, onde o usuário vai fazer a conferência e gerar a reposição. Mas também, o sistema automaticamente, ele identifica recebimento de mercadorias. Ou seja, quando chegar uma nota que o sistema identificar que o produto ele está zerado ou ele tem pouco unidades de venda, ele já automaticamente gera uma reposição. Então não cai aqui na parte de conferência, né? Cai ali na parte de reposição para já fazer a reposição. Então, mais uma automatização disso. Inclusive, produtos novos, né? A gente está pilotando isso em alguns clientes e acabou dando muito certo, porque muitas vezes esses clientes, os supermercados ali, compram mercadorias, produtos novos, quando chega o pessoal não está acostumado com a reposição, mas o sistema alerta, olha, tem um produto novo que chegou, precisa repor de imediato. Então, é um alerta bacana também. Roque, esses dois quesitos aí que você mencionou, a gente sabe que acontece bastante, né? O cara, às vezes, tem o produto no estoque da loja, né? Tá lá no depósito da loja, e na gôndola acaba que não tá, né? Ou então até o contrário, o produto no estoque da loja, chega o produto, o cara do recebimento abastece o estoque do depósito da loja, né? E não coloca esse produto na gôndola, né? Então é nessa hora que a gente vem para automatizar isso e quer falar, coloca o produto que não tem produto lá na gôndola, né? Exatamente. Esse primeiro menu de reposição, ele veio para isso. Qual que é a ideia? A gente alertar o conferente ali, o repositor, que, cara, a sua gôndola está desabastecida. Então, evitar a ruptura mesmo, olhando ali no detalhe. Roque, eu tenho uma dúvida aqui. Eu vi que tinha uma opção ali embaixo, quando você abriu a tarefa, de silenciar. O que é aquela opção? Esse aqui, Thomas, é o seguinte. Muitas vezes a gente vai ter um produto que ele está dando uns alertas aqui, mas eu não quero controlar ele. De repente é alguma situação ali específica, é mais sazonal, então eu não quero controlar. Eu posso silenciar esse produto e ele, a partir de agora, ele não vai mais me dar alertas, né? Ou eu posso, de repente, voltar aqui. Então, essa é a funcionalidade do silenciar. Legal, legal.
Outra dúvida aqui. Ali ele apareceu lá que é produto sem venda, né? Às vezes eu posso ter trocado o produto de local e ele parou de vender, pode ter vários casos. Que outras regras aí que ele pode aparecer para mim, além do produto sem venda? Nesse caso aqui do menu reposição, ele sempre vai olhar inicialmente para o sem venda, tá? Porque a ideia aqui de repor é o seguinte: se eu tenho estoque e não estou vendendo, eu preciso repor. Mas aí a gente vai ter outras regras, né? Que respondendo a sua questão, na análise de estoque, que é o seguinte: aí já são ações que, inclusive, a gente separou, né, em reposição e análise de estoque, porque a gente entende que essa análise de estoque vai ser mais uma questão até gerencial, porque não tem muito o que o repositor fazer, que aí já seria a ruptura mesmo. Então exemplo, inclusive vem até como urgente aqui. Um exemplo, esse produto, meia da asa tulipa. O que ele está me indicando aqui? Ó? Nesse caso é ruptura mesmo, né? Aquele outro era o sem venda, ruptura. Aí aqui ele me mostra os dados, a descrição, o endereço, caso cadastrado, dados de venda, tal. Nesse caso ele está me falando o seguinte: olha, faz alguns dias que eu não estou vendendo, só que esse não tem estoque mesmo. Então é uma possível ruptura. Aí eu estou olhando aqui que, por exemplo, meu CD, no caso, aqui tá negativo, né? Mas imaginando que tinha um estoque no CD, e não tem nada em trânsito. Ou seja, eu preciso fazer um pedido, eu preciso ou ligar para o comprador, falar: comprador, você está de olho nessa mercadoria? Você está mandando, não tem pedido, ou eu mesmo fazer um pedido ali na hora, né? Então não tem muita ação ali na loja para repor, né? Porque são itens sem estoque. E aí, assim, a gente entende que do lado... Oi, Thomas? Diga. Esse caso aí, então, ele aconteceria aquilo que você falou no outro item, né? Ele chegaria como urgente na reposição lá. Ele apareceria naquele item de reposição como um item prioritário lá. Se tivesse um recebimento, aí apareceria lá. Nesse caso aqui, ele não identificou nem que tem um recebimento. Se tivesse, chegaria lá. Como não tem, ele vem aqui para análise mesmo. Então, por exemplo, a gente sabe que o comprador ele tem que ficar de olho nisso, tirar relatórios. Mas aqui é o contrário, é o sistema dando alerta. Fala, cara, você tem que olhar para isso, você precisa olhar para isso, né? E não só esse tipo de alerta, tá? A gente tem uns outros aqui, eu vou... Inclusive, até aproveitando, tem um busca avançada aqui, que dentre esses alertas eu posso fazer uma busca aqui dentro. Então, por exemplo, eu vou só filtrar aqui por prioritário e padrão para tirar os urgentes, tá? Que os urgentes são o que zerou o estoque mesmo. Mas até mostrando, eu posso, de repente, filtrar pelo nome, pelo código, um possível endereço, caso cadastrado, né? Exemplo, a gôndola 1, gôndola 2, a rua 1, ou as categorias. E aí, quando eu venho aqui, eu tenho outros tipos de alerta, né? Que são prioritários. No caso, ele não está como urgente prioritário, por quê? Esse outro exemplo é o ruptura próximo. Ou seja, o que ele está me falando? Ó, estoque acabando, restam 3 dias. Então, é uma outra forma de predição, né? É a gente tentando dar um alerta antes de acontecer o problema, nesse caso, né? Tem aquele mais urgente que zerou o estoque. Mas aqui é o seguinte, ó, está acabando. Aí só olhando aqui, o que acontece? Ele tem 33 no estoque e a média de venda é 13. Ou seja, ele tem mais 2 dias de venda e no terceiro ele vai acabar. Então, é para tomar uma ação também. Se eu olhar aqui embaixo, ó, nesse caso, no meu CD, eu tenho estoque e não tenho nada em trânsito. Então, de repente, caberia ali fazer um pedido também ou alertar o pessoal do CD, o comprador, para, olha, isso aqui está com problema, vocês estão para me mandar mercadoria e tal. Então, é mais uma forma, né, antes que o problema aconteça. E também um outro aqui, um outro tipo de alerta, é esse último aqui, que aí não é tanta prioridade, mas é um tipo de alerta, tá? Que é de excesso. O que ele está me falando aqui? Olha, esse produto, você tem 49, só que você está configurado com um máximo de 6. Então, depende aqui um pouco dessas configurações de máximo e mínimo, tá? E aí cabe ele fazer a análise e fazer a
a conclusão da tarefa aqui. Nesses casos, essas tarefas são mais de alertas mesmo, tá, pessoal? Até comentando disso, nessa versão aqui disponível, esses alertas, eles não têm uma ação, eles não estão linkados efetivamente com o RP, no sentido assim, de fazer uma ação no RP. Basicamente, eu vejo aqui e vou tomar as ações, né? Aqui eu só vejo que está em excesso e vou tomar as ações. De repente, vou só acompanhar esse produto, ou vou fazer uma promoção para eliminar um pouco ele, ou transferir para outra loja. Mas a gente já tá vendo para as próximas versões para ter algum link com os itens do RP mesmo. Exemplo, se o item tá com ruptura, né, ele acabou, tá com estoque errado, de repente eu já posso gerar uma atividade de inventário, de repente por aqui eu posso gerar também um abastecimento por aqui. Então, por enquanto a gente não tem isso, né? A gente precisa ir no RP para tomar algumas ações, mas seria uma ideia para as próximas versões, tá bom? Aí, Thomas, esses são os alertas aqui, tá? Legal. Você quer perguntar algo, Thomas, ou partimos para a próxima? Thomas, Roque, a gente tem algumas perguntas aqui. A próxima você ia falar sobre o que exatamente? Qual a próxima funcionalidade? Eu acho que eu já iria para falar de validade. Na parte, vamos tentar tirar algumas dúvidas aqui, que eu acho que acho que faz sentido para já. Por exemplo, ele pergunta aqui: bom dia, equipe. O app tem algum tipo de checklist com feedback após executado pela equipe lá da loja? Não, hoje não tem essa questão de checklist, tá? Acredito que esteja falando assim de um checklist, porque aí tem dois tipos, né? A gente pretende implementar checklist no sentido assim, ó, repôs, a gôndola estava ok, tira uma foto. Isso não tem checklist, mas a gente pretende incluir isso. Aí não sei se a pergunta foi no sentido de checklist mais geral, assim, por exemplo, daquele tipo, olha, chegou de manhã, conferiu as câmeras, conferiu a situação. Por enquanto a gente não está pensando nisso, né? A ideia um pouco mais é o checklist até voltado para os casos aqui de reposição, validade e tal, né? Mas até aproveitando a resposta do Roque, né? A gente está olhando para o checklist até mesmo dentro de uma pergunta personalizada, né? Então, hoje a gente tem alertas fixos, de repente, uma das possibilidades que a gente está analisando e entendendo se faz sentido é colocar alertas que o próprio cliente poderia personalizar, né? Então, o checklist poderia estar ali dentro. Tá? Isso são pontos que a gente está olhando e gostaria do feedback exatamente para ver se ele é uma prioridade ou não. Legal. Pessoal, vieram muitas perguntas, a gente já tem uma quantidade grande de perguntas. Como a gente só tem mais 20 minutinhos, a gente pode até depois pensar se faz sentido a gente ter um outro webinar para conversar sobre isso. Todas as perguntas elas vão ser respondidas, seja por aqui, seja através do e-mail que vocês cadastraram. Eu vou só fazer mais uma pergunta para a gente seguir, porque a gente tem a parte de validade que é muito importante, a parte da própria realidade aumentada, que é a conferência de preço, também é um item muito importante que a gente quer apresentar. Só essa última pergunta, que eu acho que até a resposta também é rápida. A lista de produtos é definida de forma automática com relação à venda ou podemos selecionar de forma manual? Hoje é direcionado baseado na curva ABC, ou seja, o sistema pretende alertar os itens com mais venda, mais média, que estão ali na curva A para baixo. Uma vez que você, num dia, resolveu ali os produtos de cima, no outro ele vai começar a descer até que um momento chega no C. Mas a ideia não é direcionar por enquanto, né, podemos avaliar essa ideia, mas a gente não pensa em direcionar para digitar, porque a gente pensa num aplicativo muito automático mesmo. A gente não quer ações manuais, porque pode esquecer esse tipo de coisa, né? Mas podemos pensar numa forma assim no futuro de ter isso. Por enquanto seria mais automático.
Vamos seguir então, Roque, com as demais funcionalidades. Aí, à medida que se for dando tempo, a gente vai respondendo por aqui mesmo. Tá? Tá bom. Eu vou partir agora aqui, pessoal, para o menu de validade, tá bom? Ele é no mesmo sentido, são tarefas automáticas, o sistema vai identificar o que é um possível vencimento, né? Hoje, como a gente não trabalha com saldo, né, não tem o controle do lote, a gente não sabe o que vendeu, o que ficou de validade, então o sistema ele faz como se fosse um FIFA ali, né? O primeiro que entrou é o primeiro que saiu. E aí, para a utilização desse recurso, a gente precisa que no recebimento sejam informadas as validades. Então, uma vez que você está recebendo e informa as validades, o sistema começa a entender isso e gerar os alertas. E aí, qual que é a ideia? Então, toda essa conta feita, né, imagine um produto que entrou lá em janeiro. Você digitou que a validade ali no coletor, quando fez o recebimento, você falou que o recebimento é agora. Agora mês 7, mês 8, a validade, né? Aí o sistema vai identificar, opa, peraí, de tudo que entrou lá atrás, o que vendeu, se entrou de novo, tem um possível vencimento, ele vai alertar aqui. Então, nesse caso, para mim, o que ele está falando? Olha, nos próximos 3 dias, nos próximos 15 dias, eu tenho 3 itens vencendo. Esse primeiro é mais urgente, porque ele está mais para frente. O que ele está me falando? Olha, dia 1/8, então hoje é 27/7, dia 1/8, daqui a 3, 4 dias, possivelmente tem 12 itens vencendo desse cara. Qual que é a ideia? Então, assim, a mesma coisa aqui, dados do produto, última venda e tal. A ideia é que o conferente vá lá, olhe o produto e quando concluir a tarefa, responda esse checklist. Realmente existe produtos prestes a vencer? Se ele falar que não, isso aqui está encerrado, eu não falo mais desse produto até que surja uma nova situação. Se eu falar que sim, eu posso inclusive digitar a quantidade, né? Quantos estão para vencer? São 10 que estão para vencer, não são os 12, né? E concluo. O que vai acontecer? Agora que eu tenho para conferir validade 2 itens, mas isso foi para o meu acompanhamento. Ah lá, aquele biscoito, eu já tinha um leite condensado, ele foi para o acompanhamento. Por que acompanhamento? Porque no caso de validade, pode ser que daqui a pouco ele venda, né? Amanhã, depois ele venda. Então, ele fica como acompanhamento. Então, eu acompanho por alguns dias aquele produto. Então, no dia seguinte, quando eu voltar, ele vai me alertar se tiver novos produtos para conferir, mas também vai me alertar dos acompanhamentos. Cara, dá uma olhada de novo naquele leite condensado e naquele biscoito. Veja se ainda está vencendo. De repente, não, acabou. Eu não tenho problema com isso. Eu só concluo a tarefa aqui. Não, ainda vou ter problema. Aí vai tomar ação, né? Aí toma ação. Cara, vamos queimar esse produto, ou vamos transferir para uma outra loja que vende mais. Então, aí é tomar as ações. Mas é muito legal porque qual que é a ideia disso? Mais uma vez, voltando na premissa lá, eu não preciso lembrar de tirar relatório lá de uma... Não, eu vou receber os alertas assertivos. Olha, hoje você tem esses 2 produtos para verificar. Então, é ganhar em tempo também, né, da operação da loja. Eu vou seguindo aqui, tá, Palma? Qualquer coisa você me fala aí. Segue. Um próximo item aqui, antes de entrar na auditoria de preço, é o ler código, tá, pessoal? O que é o ler código? É o seguinte, ali a gente falou de tudo automático, mas assim, eu posso também estar com o celular na mão e estou andando dentro do supermercado e quero ver dados de um produto. Então, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e acessar a minha câmera ou digitar um código mesmo. Então, eu vou digitar um código aqui. Aqui eu posso, se for um coletor que eu tenho um bip, eu posso bipar com um laser, né? Ou digitar mesmo. Eu vou digitar o famoso aqui, que é o leite condensado, né? Código mais fácil de digitar. O que ele faz? Me mostra os dados do produto aqui, naquele mesmo formato, né? De estoque, quantidade de entrega. Então, isso aqui é até uma ferramenta legal para um gestor ou qualquer pessoa ali dentro da loja ver dados do produto. Tá passando, deixa eu ver como que está esse produto. Bipa ali
E olha, inclusive a gente, clientes que já estão usando, a gente teve um feedback, vamos liberar nessa próxima versão, de permitir não só digitar o código, mas permitir colocar a descrição. Porque o que eles falaram? Às vezes, sabe quando um cliente ali do supermercado chega, né, um cliente final faz a pergunta, poxa, você tem esse produto? Você tem essa cerveja tal? E qual que é a ideia? Ele digitar a descrição aqui e já trazer na lista ali o estoque, se tem, depósito, loja. Então, é mais uma funcionalidade. E aí, uma vez digitando o código, né, o que pode ser feito também? Tem esse botão aqui embaixo que é criar tarefa. Ou seja, então imagine você passando numa loja, viu um produto, poxa, esse produto está faltando. Você pode vir aqui, bipar ali, digital, bipar um deles e colocar para repor. Quando colocar para repor, ele vai me criar a tarefa lá no outro menu. Então, vou até simular aqui, ó, criar tarefa. Ele vai lá para o reposição. Olha lá, me gerou a tarefa do leite condensado. Ou seja, você também de forma manual pode estar olhando ali e gerar essas tarefas. Então, uma outra pessoa que está com outro equipamento, vê lá que vai cair uma atividade e vai repor esse item. Inclusive, nessa opção de código, não só para repor, mas também para validade. De repente, você está olhando ali, bipou esse produto de novo e viu que, poxa, ele está vencendo. Vamos acompanhar? Aí eu gero aqui um acompanhamento de validade. Aí ele cai lá no outro menu de validade. Então, de forma manual também, você pode ou só ver os dados do produto, né, que já é um ganho enorme, ou também gerar tarefas manuais. Ô, Roque, só reforçando, esse campo também, como ele é um campo digitável, o cara pode bipar. Se ele tiver o laser lá, ele bipa, aparece o código lá e ele não precisa digitar nem código, nem descrição, né? Isso também gera ganho de eficiência ali na operação da loja, tá? Exatamente. Inclusive, essa opção de câmera aqui, que é para caso seja até um celular, né? Que é até uma ideia que não precisa ser um equipamento tão caro, um celular, com a câmera você consegue ler o código também. Né? Beleza. Aí eu vou para a auditoria de preço, então. Tá? Que é o próximo. Só para reforçar, pode até ser a própria etiqueta de gôndola, né? Então ele bipa lá a própria etiqueta da gôndola também. Isso, é isso aí. Aqui, pessoal, auditoria de preço, a gente trouxe um recurso bem legal que é de realidade aumentada. Qual que é a ideia dessa auditoria de preço? É o usuário conferir como que estão as etiquetas dele. Então, assim, para quem usa o nosso coletor RF, a gente já tem essa funcionalidade, mas de forma mais manual. Como que funciona? O usuário vai lá, bipa uma etiqueta, o sistema mostra na tela que aquela etiqueta, por exemplo, olha, esse produto aqui ele está R$2. Aí ele olha visualmente na etiqueta, R$2. Aqui está R$2. Ok, aí ele aperta um botão ok. Ou se tiver diferente, ele aperta um botão de não ok. Depois ele vê tudo que não está ok e imprime novas etiquetas. Então a gente tem esse recurso hoje no coletor RF, só que ele é de forma muito manual, depende de visual, clicar no botão. Qual que é a nossa ideia aqui? É trazer isso, mas por uma forma de realidade aumentada, onde sem clique, sem intervenção, o sistema já vai identificar o que está errado. Então, vou fazer uma simulação aqui. Ele tem esse botão embaixo, acessar câmera. Quando eu acesso a câmera, tá? Eu estou aqui no computador, eu vou, com o celular, passando nas etiquetas. Então, eu simulei algumas etiquetas aqui, ó. Tá vendo? Leite condensado, gelatina, aqui um biscoito e um outro biscoito embaixo. E aí eu coloco que o preço, eu deixei um aqui que o preço está errado. Então, tá vendo? É muito rápido, o sistema lê e já identifica que tem um problema e deixa de vermelho. Olha, nessas 4 etiquetas, eu tenho um item vermelho ali. E aí eu tenho esse botão embaixo de finalizar. Quando eu finalizo, ele me mostra essa lista. Olha, você leu 3 produtos ok e um errado. Então, qual que é a ideia aqui, né? É que com uma simples passada de celular ali na gôndola, o sistema já identifica o que está errado. Então, assim, evita erro humano, né? Porque
esqueceu de bipar um produto, ou não deu ok errado, viu ali, estava 1,99, 2,99, se confundiu com os números, deu um ok. Aqui é totalmente automático. E aí tem essas opções embaixo. Ou você pode imprimir para uma impressora portátil, né, que pode estar ali do lado, ou enviar para o retaguarda. E se enviar para o retaguarda, ele vai jogar lá para o desktop, onde depois a gente entra ali no desktop na aplicação de emissão de etiqueta e imprime essas etiquetas, né? Então, aqui é mais a leitura mesmo, depois a impressão segue normal. E aí, pessoal, só uma situação, que é o seguinte, como que funciona? Vocês estão vendo aqui que tem um QR Code, né? Pode ser tanto um QR Code como um código 128. Por quê? O sistema ele tem que entender mais informações dentro da etiqueta. Então, assim, o sistema ele não consegue ler o número aqui, né, a descrição, ele precisa de mais dados ali. Então, é assim que ele vai ter essa identificação. Então, vamos dizer que uma premissa para esse recurso seria a gente configurar esse QR Code aqui pequenininho no cantinho da etiqueta aqui. Ô, Roque, só uma pergunta. Diga lá, Thomas. Manda lá. Um ponto legal só dessa tecnologia aí é que ela não... Ali o Roque está mostrando só com dois preços, né? Mas isso é possível fazer com um gama muito maior, tá? Então, quando você mostrar na gôndola, ele vai pegar mais de 2, vai pegar 10 preços ali. Então, é possível fazer com um número maior de gôndola, na gôndola. Então, isso também traz uma produtividade, de vez de você ficar bipando item a item, você consegue fazer de forma rápida ali por uma gôndola inteira, né? Então, você vai passando e fazendo. Então, ele tem precisão muito grande mesmo. Nesse caso aqui, né, por exemplo, eu tô bem de longe pegando os 4 itens de uma vez aqui, né? Então, é bem legal nesse sentido que você falou, né, Tom? Você pode até um pouquinho mais distante, né? Economiza a ida, né? Economiza a ida na gôndola para bipar, né? O cara pode, de forma mais distante, pegar um volume grande de etiquetas e ele já faz a conferência ali. É uma pergunta com até uma sugestão de melhoria aqui, tá, gente? Essa lista que você mostrou, ela do ok e não ok, do produto com problema e o produto com o preço ok, isso fica salvo no sistema ou não? Isso, a ideia é que isso vá depois para um relatório, né? Nessa versão aqui a gente não tem, mas a gente já está trabalhando nisso. Na próxima aqui vai ter um relatório onde vai ser possível ver esses itens. O usuário que fez, a data, a hora, qual item ficou ok ou não. Isso ir para um relatório. Inclusive, o Palma, deixa eu até mostrar essa parte da web, né? Falando um pouquinho do que tem hoje aqui. Até para dizer qual foi a melhoria, né? A sugestão seria, poxa, se isso fica gravado no sistema, né? Eu posso depois evidenciar para o gerente da loja qual seção, por exemplo, qual corredor que tem um volume uma incidência de problemas de preço com maior frequência, né? E aí eu consigo direcionar, cara, será que é alguma pessoa específica que está deixando de colar as etiquetas, né? Então eu consigo direcionar para tentar matar na causa raiz aquele problema, né? Tem até uma pergunta, Roque, que é exatamente isso que você vai fazer. Ó. Existe um painel gerencial onde a gente consegue ver as informações que o usuário da loja fez, onde verificamos essas tarefas? Isso, eu vou mostrar aqui. Está aparecendo a tela aí da web agora? Assim. Sim. Aqui, então, instalando essa versão, o aplicativo, aqui na parte comercial, a gente tem um menu, Minha Gestão de Loja. Eu vou só primeiro mostrar umas configurações aqui iniciais, que elas remetem muito ali a funcionalidade do aplicativo. Então, as configurações são por empresa, né, que a gente falou no início, né, cada empresa é independente ali. E aí a gente tem vários tipos de configurações, assim, é bem flexível. Então, por exemplo, na parte de reposição que eu mostrei, a gente pode configurar se quer que gera a tarefa ou não, quantas geram. Então, a gente tem pilotos aí de clientes, né, que já estão usando, que começaram com 50 por dia, aí ganhou velocidade, já estão em 200, então é possível mexer aqui. Isso aqui é um recurso, suspender o alerta 3 dias quando finalizar a reposição.
que significa? É para dar mais dinamismo lá na parte da reposição, que assim, uma vez que eu repus o produto, no dia seguinte ou no outro dia eu não preciso alertar de novo, eu já controlei a situação, eu já posso partir para outros itens. Se eu quero que gere recebimento, na parte de análise de estoque, né? Quantos dias que ele considera a ruptura próxima, quantas tarefas que eu quero que gera, a parte de validade aqui também, ó, quantos dias que eu considero, aqui está 30 dias, eu quero olhar 30 dias para frente, não, de repente eu quero olhar mais curto, uma semana ou mais, 2 meses. Então, tudo aquilo que a gente mostrou, ele é totalmente configurável aqui na web por empresa. E aí, falando do relatório, hoje a gente tem esse relatório é um dashboard olhando aquilo que está acontecendo. Inclusive, tem esses cards aqui em cima que mostram o que foi feito e o que não foi feito. Então, se eu olhar aqui embaixo, ó, as tarefas, vocês vão ver que assim, ó, eu estou com um monte de tarefa pendente, mas eu tenho, lembra aquela do bombom que a gente simulou junto ali? Ó, eu concluí ela, tá vendo? Ela está marcada como concluída. E eu falei que não aqui, que eu não precisei repor, né? Então, tudo isso é até uma forma de acompanhamento para a questão de produtividade do usuário. Acompanhar, olha, está gerando as tarefas. Está fazendo as tarefas? Beleza, não está fazendo. Cara, precisamos fazer essas tarefas. Está fazendo e eu estou com um problema aqui que o produto não está sendo encontrado. Então, vamos tirar esse relatório e tomar alguma ação. Poxa, é um estoque virtual, preciso fazer inventário. E aí, esses dashes aqui em cima, eles dão uma noção muito legal do seguinte, ó. Eu tenho um monte de tarefa pendente, tá? O que isso está me indicando? O fato de eu não ter feito essas tarefas, está me indicando uma venda perdida hoje de R$200. Ou seja, o fato de eu não ter feito está me gerando uma perda. E depois, tudo que eu fizer, assim, o que eu for fazendo, ele vai me dar uma venda recuperada. Ou seja, tá vendo aqueles alertas que eu te dei, validade, reposição? Você veio aqui e fez, olha, você recuperou X venda. Então, isso aqui é até um indicador legal para tirar depois de um tempo, né? Hoje ele está mostrando só de um dia e tal, mas eu posso vir na busca avançada. Poxa, deixa eu ver no meu mês, na minha semana, o que eu recuperei, o que eu perdi. É até um indicador legal de apresentar ali ou controlar dentro da empresa. E aí, esse é um indicador legal pra caramba, né, Roque? Que ele traz engajamento, né? Uma coisa é o operador fazer a tarefa por fazer, né? Outra coisa é ele ver a grana que ele está ajudando a recuperar, né? Ou que ele não conseguiu recuperar. Isso também traz engajamento para a ferramenta. É isso aí. E aí, acho que até respondendo a pergunta que foi feita, hoje a gente tem esse relatório mais ali das tarefas. No caso da auditoria de preço, a gente ainda está finalizando, mas ele vai sair logo, provavelmente aí no mês de agosto a gente já vai estar liberando, onde vai ter um novo menu aqui embaixo, né, que é o relatório de auditoria de preço. Então, baseado naquela realidade aumentada, né, o relatório dessa auditoria. Bom, acredito que eu passei por todas as funcionalidades aqui, o pessoal, né? Falei da reposição, análise de estoque, a validade, o ler código e agora a auditoria de preço e dei uma passada na web. Aqui uma pergunta que apareceu aqui para nós, tá? Essas atividades geram tarefas no WMS? Movimentam o estoque? Quais tarefas, Palma? Essas atividades. Pensa, por exemplo, que o cara chegou à conclusão que ele não tem estoque, nem na gôndola, nem na loja, por exemplo. Ele poderia ter uma tarefa ali que ele podia falar assim, ó, cara, já que eu tenho estoque no CD, me traz do CD para a loja para eu poder reabastecer a gôndola? Assim, hoje o sistema é mais alerta, ele está nessa versão, ele está mais em questão de alertas para tomar ações depois fora do RP, né? Exceto aqui a parte de reposição, né, que gera outra aqui. Mas se for uma questão mais de fora do sistema, por exemplo, gerar algo no WMS ou gerar um inventário,
ainda não temos. Mas é algo que tá na nossa ideia, só precisamos ver uma forma melhor de fazer, permissões, quais usuários, para realmente, por exemplo, poxa, eu estou vendo que eu estou com todos esses problemas. Cara, eu preciso gerar algo lá no WMS para fazer uma movimentação, gerar um pedido para o CD pelo aplicativo. Hoje ele tem que realmente ir fora da aplicação para fazer essas outras ações. Roque, mais uma pergunta aqui, ó. Surgindo duas perguntas sobre Thomas, rapidinho, antes de você seguir na pergunta, até para a gente reforçar esse item que o Roque falou, gente, a gente está aqui dentro de casa, né? Esse aplicativo é dentro do nosso RP, ele está conectado com os nossos RPs. Então, as oportunidades são assim, muito grandes, né? A gente tem hoje o produto ali para atender aquela necessidade pontual, a gente já fez todas essas implementações aí, todas essas funcionalidades que já estão no produto. Só que certamente, como a gente está dentro do RP, a gente consegue integrar com outras áreas do RP, né? Então, fazer um pedido para o CD, fazer uma sugestão de compra, por exemplo, tudo isso é possível da gente colocar na ferramenta, tá? Então, é um positivo de estar vinculado aqui ao nosso produto. Exatamente, Paulo, porque isso aqui é tudo online, né? Então, quando eu estou entrando aqui, cara, eu estou vendo essa venda, eu estou vendo o estoque, é ali o real mesmo, né? Não tem dependência de integração, de coisa demorada. Então, realmente, aí abre oportunidade. Poxa, precisa gerar algo para o WMS? Cara, podemos implementar um botão aqui que cria lá, já vai chegar automático, né? Legal. Roque, surgiram duas perguntas aqui relacionadas ao Soma, né? Tenho lojas com Soma e outras sem. O app Minha Gestão de Loja é recomendado para lojas que possuem Soma ou existe comunicação entre os dois produtos? Hoje eles são independentes, tá? Não tem relação. Você pode colocar onde não tem o Soma, ou pode até colocar onde tem o Soma, eles vão funcionar de forma independente mesmo. Um vai ser o complemento do outro, né? Porque, assim, falando até um pouco do Soma, qual que é a ideia? Inclusive, né, Thomas, você começou falando disso, esse app veio um pouco do Soma para ser um pouquinho diferente, porque o Soma a gente entende que, poxa, eu preciso fazer uma movimentação do local A para o B, eu tenho que fazer no coletor, eu tenho que fazer tal situação. É um pouquinho mais amarrado, então a gente quis trazer algo aqui um pouco menos dependente de ações. Aquilo, chegar de manhã, ter as tarefas e fazer. Então, eles realmente funcionam independentes. Boa. Outra pergunta que apareceu aqui, ó, sobre o controle de validade. O controle de validade também é só alerta ou consegue gerar ajuste de preço por ele? Hoje, somente alertas. Não consigo mexer em preço. Mas aí reforçando, né, aquilo que a gente falou, podemos trabalhar nessa ideia também, porque como está tudo integrado, podemos, mas hoje não tem, é mais alertas mesmo para tomar as ações fora do sistema. Não só ajuste de preço, né, Roque? A gente pode imprimir, né? Já logo naquele momento ali, cara, tá com um prazo próximo, né? Eu vou gerar um preço para X unidades, né? Ao invés de gerar para o produto como um todo, né? Eu gero para X unidades, que são aquelas unidades que estão para vencer, e já imprimo logo naquela etiqueta Bluetooth, né? Que o operador usa ali no cinto, né? Então, acho que tudo isso são oportunidades que vão aparecendo para a gente já ter essa plataforma aí já fazendo auditoria de preço ali. Palmeiras, até aproveitando, o pessoal que está fazendo pergunta, né? Depois a gente pode entrar talvez não dê para responder todas aqui, mas a gente pode depois explorar com cada um as ideias, olhar para isso, porque a nossa intenção é evoluir cada vez mais o sistema, né? Então, inclusive essas perguntas, né, de coisas que hoje não existem, são insumos para a gente desenvolver aqui. Isso. É até legal reforçar, Roque, que nós temos um time específico dedicado a esse aplicativo, tá? Então, ele está olhando com muito foco para o aplicativo, então até por isso a velocidade de resposta dele é maior. Então, a gente quer o feedback para entender o que é mais prioridade, o que a gente pode trazer de mais resultado. Então, a forma de priorização a gente gostaria também que fosse em conjunto, com o feedback de vocês. Tem duas perguntas aqui, Roque. O app é liberado para quem tem RP ou módulo por fora? E como funciona por usuário ou por loja?
Então, você cortou um pouco para mim. Como funciona a licença, né? Usuário loja, e a primeira é? E o app é liberado para quem tem o RP ou é módulo por fora? Ah, tá. Hoje ele é ligado ao RP com 5, né? Então, uma premissa é ter o RP linha com 5, porque ele vai usar informações dali. A gente está estudando para separar isso e deixar ele agnóstico, né, para qualquer RP e tal. Mas hoje a premissa está ligada ali ao RP. E aí, sobre a questão de licença, ele é por loja, né? Você quer falar mais da licença, Thomas? Isso, posso comentar. Hoje o licenciamento dele é por loja, né? Então, isso são dois cenários, né? O aplicativo, ele é licenciado por loja. Então, se você tiver 10 lojas, você vai, é como se você negociasse ele para cada uma das lojas. E a realidade aumentada é sim por usuário, tá? Então, só o uso da realidade aumentada é que ele tem um tratamento diferente, até porque é uma solução que a gente trabalhou junto com uma parceria, tá? Então, o licenciamento da realidade aumentada é por usuário e o licenciamento do aplicativo é por loja. Legal. Palma, mais alguma aí? Estou filtrando aqui. Gente, foram muitas perguntas. A gente vai retornar para cada um de vocês as respostas, tá? Fiquem tranquilos, se não ler aqui, a gente vai fazer por fora. Teve uma pergunta aqui sobre QR Code que eu acho que faz sentido. Para auditoria de preço, precisa de ser QR Code? Já está implementado? Por que ele precisa ser QR Code, né? Por conta de dentro do QR Code a gente ter as informações do código do produto e o preço e mais alguns dados referente ao dia daquela impressão. Então, é dessa forma que o sistema vai comparar, né? Então, exemplo, estando ali na etiqueta impresso o valor de R$3, onde o QR Code também vai estar com R$3. E o sistema faz essa comparação com o sistema atual. Então, precisa de dados, porque só com o código de barra a gente não consegue ler ali, né, o número da etiqueta. Então, precisa dos dados do QR Code. E aí depende um pouco da impressora, né? Eu sei que por exemplo, a impressora Zebra tal, ela tem um comando já pronto ali, então basta alterar as views de etiqueta para exibir mais esse campinho do lado. E aí a gente pode até, se quiser trabalhar com isso, a gente pode até instruir, né, de quais campos tem que ser, qual a ordem, porque tem algo mais específico ali, né, algo mais detalhado mesmo. Eu vou fazer a última aqui, até porque a gente já passou, já estourou o tempo, né? Para clientes que estão operando no cloud da TOTOS, consegue imprimir na retaguarda? Imprimir na retaguarda? Sim, porque essa comunicação vai ser uma API, né? Então, só voltando aqui, ó, o que ele vai fazer? Quando eu for aqui na auditoria de preço, como eu estou com a API, né? Como eu estou com a API, a cloud se comunica tranquilo, porque eu tenho uma API fazendo a comunicação. Depois, aí tem esse botãozinho aqui, enviar para o retaguarda, né? E aí dentro lá da cloud é o processo normal dentro da emissão de etiqueta. Então é tranquilo, questão de cloud. Beleza, pessoal. Muitíssimo obrigado. A gente chegou aqui ao fim. Estouramos até um pouquinho o tempo. Obrigado pela presença de todos. Foi um prazer aí compartilhar com vocês um pouquinho mais do que a gente está fazendo. Essa é uma ferramenta que a gente acredita demais. É uma área que a gente vê muita oportunidade dentro da loja. E a gente está evoluindo com a ferramenta de forma muito acelerada. Então, conto com o apoio de vocês nas sugestões que a gente vai tendo aqui do produto. Com relação às oportunidades de adquirir o produto, a gente já teve interessados aqui na própria agenda, já falaram, não, entre em contato aqui comigo, meu e-mail é tal, que a gente quer adquirir a solução. Os interessados, por favor, entrem aí em contato com os executivos de solução de vocês, então, o contato que vocês têm aí com o time comercial para que eles possam viabilizar isso.
Mais uma vez, obrigado, em nome aqui da TOTVS. Um grande abraço e um bom fim de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Até mais.